De coisas importantes, coisas que parece que quer ficar no esquecimento, mas nós temos que lembrar dessas coisas. Vamos fazer um pouquinho de reflexão. Eu estava me lembrando e observando, Jesus é o Senhor. Essa palavra está sendo muito repetida. Jesus é o Senhor, e Ele é mesmo. As pessoas, principalmente esses que se dizem evangélicos, tudo em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus, sabe? Tudo que vai dizer em nome de Jesus, os letreiros nas igrejas, Jesus é o Senhor, Jesus é. Pois bem, aí tudo bem, é isso mesmo. Mas só que na prática, esses mestres que a terra inteira se encheu de mestres, de pastor, mas que na verdade são mestres que vai orientar o povo, ensinar o povo. Esses tal desses mestres publica Jesus é o Senhor, mas na hora de ensinar o povo, não coloca Jesus como Senhor. Substitui o Senhor por Moisés, por não sei quem, outros personagens da Bíblia, mas o Evangelho mesmo, que é as palavras do Senhor, não querem saber. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, está assim: completou-se o tempo, acredite na boa notícia. O que é a boa notícia? É o Evangelho. Completou-se o tempo, acredite na boa notícia, que é o Evangelho. No Monte Tabor, quando Jesus foi transfigurado, veio a voz do céu, do Deus Pai, dono de tudo, Criador do céu e da terra. Veio a voz de Deus, desse Deus poderoso, dizendo: esse é o meu filho, escute o que ele diz. Escute o que ele diz. O Deus do céu todo-poderoso mandou do céu a sua voz. Esse é o meu filho amado, escute o que ele diz. Mas eu vejo agora esses tais mestres, embora fica dizendo Jesus é o Senhor e exaltando Jesus, mas na hora das suas pregações, dos seus ensinamentos, não coloca Jesus como Senhor. Ela rodeia, vai no Velho Testamento, vai nas cartas de Paulo, sei de quem, mas as palavras do Senhor não ensinam. Não dá muito valor às palavras do Senhor. Se Jesus é o Senhor, então os ensinamentos têm que ser 100% focados nas palavras do Senhor Jesus. Mas embora exalta o Senhor Jesus, e só quer escutar Moisés, só quer obedecer a Moisés. Como é que pode? É por isso que Jesus disse. Jesus profetizou: e virão muitos com o meu nome. Virão muitos com o meu nome. E vão enganar muita gente. Qual a enganação? É essa. Estão enganando. Vem com o nome de Jesus, mas como Senhor, mas na prática não coloca Jesus como Senhor. Não coloca. Coloca outro Senhor no lugar de Jesus, na prática, nos ensinamentos. Então é aí que se cumpre a profecia de Jesus. Virão muitos em meu nome e vão enganar muita gente. A enganação é essa. Se Jesus é o Senhor, as palavras dele você encontra tudo o que é necessário para a nossa salvação, estão nas palavras de Jesus. Você pode olhar o resto da Escritura para você conhecer como Deus vem agindo durante todos esses séculos, e a própria Escritura também dá testemunha de Jesus. Mas como doutrina, como tábua de salvação, está nas palavras de Jesus. Então as pessoas não estão fazendo isso. É por isso que Paulo disse na carta a Timóteo que as pessoas não suportam essa doutrina, aí constrói mestres para dizer coisas que eles querem ouvir. Mas não vai agradar a Deus. Primeiro, porque já abandonou essa doutrina. Isso não agrada a Deus. E também porque troca a verdade pela mentira. Isso também não agrada a Deus. Aí como é que pode se chamar isso de verdadeiros profetas? Não pode. Veja a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, me parece já nos primeiros versículos, onde Paulo está dizendo: não suporta essa doutrina, não suporta.
Aí procura construir mestres que dizem coisas que ele quer ouvir. Mas só que também não vai agradar a Jesus por dois motivos. Porque abandonou a sã doutrina, não pode abandonar, e porque troca a verdade pela mentira. Paulo dá esse testemunho. Então você precisa olhar quando esse mestre, alguém for se fazer de mestre para te orientar na vida cristã, você precisa prestar atenção nisso. Se esse mestre não ensinar, não for coerente com as palavras de Jesus, saia fora. Saia fora que é fria. Você está entrando numa fria, saia fora. Porque diz que é mestre, é o nome de Jesus, mas não coloca Jesus, não coloca Jesus como Salvador, abandona os ensinamentos de Jesus e coloca outro Senhor em seu lugar, em termos de ensinamento. Isso aí está errado. Dá para ver na hora, você já conhece na hora. Saia fora desse mestre, saia fora. Porque a profecia está se cumprindo. Virou muitos em meu nome, vão enganar muita gente. A enganação é essa. É essa. Vem com o nome de Jesus, mas os ensinamentos não é de Jesus. Aí, abandona a sã doutrina, como Paulo disse, começa a construir batismo, que é outra coisa que Jesus não aceita. Que Jesus disse assim, duas vezes Jesus orou próximo da hora da sua morte, de ser preso. Ele foi ao Pai com essas duas orações. Ele pediu muito sobre isso. Eu te peço, Pai, aos que creem em mim, para que sejam um. Ser unidos. Os que creem em mim sejam unidos, como eu e tu somos um. A vontade de Jesus é essa. Mas esses mestres não. Eu não estou nem pensando em obedecer a Jesus nesse sentido. Eles querem causar divisão. Divisão e divisão. Ora, o apóstolo João disse assim: como é que você conhece o Espírito que é de Deus e o Espírito que não é de Deus? Vou mostrar como é que você conhece. Então João deixou bem claro: aquele que confessar, que acreditar que Jesus morreu na cruz por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e vai voltar para nos resgatar, esse Espírito é de Deus. É assim que você conhece. O Espírito que crê nisso, que confessar, que estiver esperando a segunda vinda de Jesus com essa certeza, esse Espírito é de Deus. E se é de Deus, por que você vai se afastar? Por que você vai condenar um Espírito que é de Deus? Como é que você vai condenar um batismo que foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E a pessoa confirma esse batismo, aceita e confirma, e diz é isso mesmo, e Jesus é isso mesmo, ele morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está junto do Pai e vai voltar para nos salvar. Esse Espírito é de Deus, você não pode se separar, nem blasfemar contra esses Espíritos não, que é de Deus. João dá testemunha. Por isso que Paulo já sabia, antecipadamente Paulo já sabia essa confusão de batismo que havia. Por isso ele já alertou, já avisou logo com antecedência. Tem que ser um só batismo, porque o só batismo significa que todos que estão em Cristo são um, sejam um. Mas esses mestres que estão surgindo aí, aos milhares, negam isso, fazem justamente o contrário. Meu irmão, você tem que ser esperto, tem que conhecer, para que ninguém lhe engane, porque Jesus disse: muitos vão ser enganados. Você cuidado para você não ser um desses. Se você for enganado, com certeza o prejuízo vem. Com certeza o prejuízo vem. Porque são muitas provas. Erros inaceitáveis por Jesus. Até porque o erro fica pior. Porque ainda querem convencer as pessoas que elas estão certas, não vão se arrepender. A pessoa que erra e não se arrepende porque pensa que estão certas. E com certeza o prejuízo é grande, porque Jesus alertou. Se viram muitos em meu nome. Então você está sendo errado, porque está dando ouvido a esses mestres, e os mestres estão mais errados ainda, que estão iludidos e enganando a milhões de pessoas. Mas você tem que ser esperto. O nosso Salvador é Jesus. A boa nova recomendada por Paulo é o Evangelho. No Evangelho tem tudo o que você precisa para a sua salvação.
Não deixe ninguém lhe enganar, cuidado. Fique esperto. Fique esperto com essas coisas, viu? Fique esperto, porque o mundo está um mundo de muita enganação. Preste muita atenção nisso, preste muita atenção para você não se decepcionar, porque Jesus avisou. Ele avisou tudo, ok? Se ligue nessas coisas, vamos reflita comigo. E até a próxima.